Ouvintes da Rádio ao Domingo, sejam bem-vindos a mais uma edição do Momento de Inspiração, aqui na antena da Rádio ao Domingo, com a Maria do Céu e comigo o Fernando Serrão. Já sabe, estas emissões estão logo ao início da semana, depois das 10 da noite à segunda-feira, com imagem em redes sociais posteriormente. Maria do Céu, obrigado, bem-vinda ao convívio com os nossos ouvintes para mais uma edição do Momento de Inspiração, que hoje vai falar de um assunto ligado ao sexo feminino, às mulheres. Neste caso, se calhar um dia fazemos também um para os homens. Mas hoje é para as mulheres e vamos dizer como é que se devem preparar para uma fase da sua vida que é a menopausa. Olá, ouvintes. Nós estamos num seguimento de reflexões sobre a sorte de nós podermos contar os anos, a partir dos 40, 50 e por aí fora, mas estarmos atentos àquilo que naturalmente pode acontecer. Falámos no último programa sobre a osteoporose, e não sei se foi muito agressiva para os profissionais de saúde, mas eu continuo a manter a mesma posição que tinha quando fizemos o programa. Eu acho que há muitas coisas que são da vossa responsabilidade. Por favor, não nos deixem viver de uma forma ignorante. Ajudem-nos a entender, ajudem-nos com pontos que podemos pesquisar ou não, mas sabendo que há pessoas que não têm acesso a computadores, que não têm acesso à internet e é possível orientar. Esqueçam os suplementos. Há pessoas que não têm dinheiro sequer para fazer a compra dos medicamentos que precisam, nem de outras coisas mais importantes. Por isso, há muita forma de nós conseguirmos ter os nutrientes que precisamos através de uma alimentação muito mais rica em vegetais, menos carne e até menos peixe. E esta questão da menopausa também se inclui nesse desiderato da prevenção? E também, até porque, queridos ouvintes, eu tive menopausa aos 46 e foi um choque para mim. Não estava preparada, nunca tinha ouvido falar, porque a questão da menopausa e da osteoporose, um bocadinho, aqui uma e outra, são questões que estão no fundo da gaveta. E eu, apesar de andar nos médicos, nunca ninguém me disse, porque eu até sou uma pessoa ativa, apanho só. Estas questões, às vezes, nós temos que andar atualizados com as revistas de investigação médica, com todas as coisas que vão saindo, porque realmente há questões genéticas que nos acompanham, que às vezes ultrapassam toda a nossa atitude de prevenção, e nós temos que estar muito conscientes das diferentes fases da nossa vida. Para quê? Para podermos agir em função e de uma forma eficiente e não estarmos aqui a inventar, porque não há muitas invenções. Por isso, para mim, foi mesmo um choque quando eu tive, quando me apareceu a menopausa. Foi brutal, morreu para sempre, ou seja, não tive sequer preparação e tive em termos de pele, em termos de peso e acredito, eu aumentei... São algumas mudanças que se operam no corpo a partir dos 45 anos, 46. Mas a menopausa tem uma fase que é boom, em que tudo aparece. As rugas, a pele, o peso, e depois há aquelas questões de fazermos a reposição hormonal ou não, de fazermos umas pesquisas e procurarmos o que fazer para fazer as coisas de uma forma consciente e mais saudável, porque há muitas coisas que nós fazemos que podem ser contrárias à manutenção da saúde a longo prazo, porque podem causar situações de cancro ou então agravar situações ou propensão para, e por isso nós temos que estar muito atentos. E as menos avisadas, quando isso acontece, até muitas vezes não sabem o que é que se está a passar com elas. É mesmo. E por até isso, podem pensar em coisas mais graves. Exato, e por isso eu acho que eu que estava mais ou menos acompanhada de médicos, de pesquisas e não sei o que, fui apanhada de surpresa e foi mesmo um choque. E nos primeiros 2 anos, eu estive 2 anos a tentar, e convenci uma médica a fazer reposição hormonal com hormonas bioidênticas, não são portuguesas, e tive 2 anos. Nesses 2 anos, a minha densidade óssea reduziu imenso. Não tenho osteoporose ainda, mas estou no limiar. A minha pele em 2 anos foi brutal. O peso, a pele, os ossos, tudo. Para além de toda aquela contrariedade brutal que são os suores noturnos, de repente suores brutais em que uma pessoa fica mega encharcada. E eu acho que percebe que isto dá um mal-estar e uma forma e até uma forma preocupada que não resolve nada. Ou seja, o que eu acho, profissionais de saúde,
ginecologistas, obstetras e por aí fora, vocês têm a obrigação de informar as pessoas a partir dos 35, todas estas questões normais e o que é que nós podemos fazer para atenuar todas estas questões que são naturais na menopausa e tornarmos a nossa vida um bocadinho mais melhor, porque eu tive situações em que tinha que ter roupa para mudar porque ficava mega encharcada. Isto é horrível quando a pessoa está a trabalhar e porque, pronto, para além do mal-estar que isso dá. Por isso, queridos ouvintes, queridas ouvintes, outra coisa, o Fernando estava a dizer que esta é menopausa, pronto, vamos falar da menopausa, mas este programa, vamos para a menopausa, mas também dá para os homens a andropausa, porque os sintomas são diferentes, mas tem algumas coisas que nós também podemos tirar para um lado e para o outro. Não se esqueçam que a prevenção, a consciência da nossa vida, a consciência das etapas que são normais no ser humano. Quanto mais informação nós temos, mais atitude de mente aberta nós temos para viver, para não sermos críticos com as coisas que nos aparecem, principalmente com esta questão da medicina funcional, que nos ajuda imenso a viver, e também todas estas novas abordagens que nos ajudam a envelhecer com qualidade e bem-estar, porque é isso que nós estamos aqui a falar. Pronto, obviamente que há pessoas que têm problemas mais graves, mas eu estou a falar num sentido mais básico, e mesmo para as pessoas que têm problemas graves, pelo amor de Deus, há sempre algumas coisas que nós podemos mudar. E uma das coisas que eu acho que nós deveríamos pensar hoje, mais do que nunca, é numa dieta anti-inflamatória. Isto também tem a ver com a menopausa, tem a ver com a dieta mediterrânea, que é melhor para isto, evitarmos refrigerantes. A sério, evitar refrigerantes, comidas de fast food, não quer dizer que se coma de vez em quando, o álcool, excessos de carne, a sério, é daquelas coisas que vocês deveriam pensar mais. Uma dor é só um sinal que você tem para alguma coisa que não está bem, e não se deveria não pensar nisso nem tomar uma atitude. Mas quando a dor aparece, já o caso vai avançado. Quando a dor aparece, queridos ouvintes, é porque alguma coisa já está aí. E então eu vou-vos dizer aquilo que eu faço e que vocês podem fazer relativamente a algo anti-inflamatório. Há curcuma, que é uma raiz de cor amarela. Já aqui falamos laranja, muito dela. Mas mesmo curcuma, façam, imagine, transformem numa batedora, numa bateira, como vocês quiserem, com 1, 2, 3, curcuma com limão, com laranja, com um bocadinho de gengibre, e bebam isto antes das refeições. É anti-inflamatório. Podem depois fazer outras coisas, mas com 1, 2, 3, bebam tudo, não devem coar, devem beber tudo, porque aquilo que vocês vão também, toda aquela parte de fibras que têm, são fibras e que são boas para o nosso intestino. Por isso, quando tiverem uma dor, não peguem imediatamente no Brufen, ou no Nimed, ou no Voltaren, peguem numa curcuma, tenham sempre curcuma em casa, batam com a varinha mágica, com curcuma, gengibre, sumo de laranja, um bocadinho de limão, e bebam, misturado com água. E vocês vão ver que isto que vai aliviar, porque isto tem uma ação anti-inflamatória. Há muitas doenças que se manifestam, e se nós tivéssemos esta atitude de consumir, de comer com mais qualidade, nós fazíamos a nossa parte, que é proativa. Por isso, isto foi só uma pequena parte. Relativamente à menopausa, tendo em conta que raramente as pessoas estão preparadas para ela, como eu importante é saber como é que se devem preparar para essa fase. É verdade, e eu acho que passa pela parte, toda a parte de ginecologista, da obstetrícia, porque estão ali a par, e fazer aqueles exames anuais, fazer obrigatórios, queridas ouvintes, obrigatórios. Até porque não há uma idade certa para acontecer. Não há. E pensa-se também que ir ao ginecologista aos 20 anos, que é um ridículo. Não, queridos ouvintes, eu acho que nós que devemos muito cedo começar a fazer estas perguntas. Olha, eu vi um programa de uma senhora que fala muito sobre algumas coisas e falou que vocês que nos deviam alertar, mesmo isso, queridos ouvintes, alertar para algumas coisas que nós devemos fazer. Mas a partir dos 45, é claro que a menopausa pode surgir mais cedo, mas devem estar atentos a algumas coisas, em termos médicos já explicamos. Relativamente nesta fase,
é muito importante fazer um exercício cardiovascular. Porquê? Porque há flutuações hormonais e promovem logo um aumento de peso, e depois é tipo, queridos ouvintes, desculpem, é tipo aquela, é tipo uma gordura, uma almofada que fica debaixo da pele. Tipo, uma pessoa faz assim, parece que tem ali qualquer coisa. Incrível. E uma pessoa não se liberta disso. E realmente nós precisamos de algo cardiovascular, algo que nos ajude realmente a controlar muito mais o peso. É claro que nesta altura, queridos ouvintes, nós não temos margem ao fim de semana, nem para beber, nem para comer. Porquê? O peso, uma vez instalado, não sai. E nós temos que, com esta atitude, nós pelo menos vamos estar atentos às oscilações naturais que vamos ter. Depois outra coisa, cuidado, temos que beber muita água, mas a água também tem que sair. É importante fazer xixi, muito xixi. Porquê? Porque senão faz a retenção dos líquidos. E temos outro problema. Percebem o que eu estou a dizer? Quer dizer, nós temos que fazer uma coisa, mas temos que estar atento a outra coisa. Nós temos que eliminar, mas também temos que reter algum. Ou seja, se você bebe 1 litro e sai 1,5 litros, você precisa de água no seu corpo. Tenha atenção também a esta questão da reposição. Da reposição, porque há sais minerais e nutrientes fundamentais na água e naquilo que a água pode conduzir. Por isso, não façam eliminação, porque depois vai afetar toda a questão da absorção. Por isso, aquelas questões de que o exercício físico é fundamental, cardiovascular mesmo, fazer alguma coisa em que você faça que sua um bocadinho. Outra das coisas, caso seja possível, fazer uma vez por semana, pronto, quando puderem, uma saunazinha para suar, para aquela coisa que está debaixo da pele sair. Libertar as toxinas. Sim, libertar mesmo, que tem que ser. E isto nós só conseguimos com um exercício físico intenso ou então com uma ida à sauna de vez em quando. É claro que há pessoas que não podem, por isso eu aconselho que a pessoa que não pode ir à sauna, pelo amor de Deus, façam assim algum exercício intenso uma vez por semana, de forma a suar. Uma pessoa tem mesmo que suar para que realmente consiga libertar-se daquelas coisas que ficam debaixo da pele e que nunca mais saem. Outra das coisas brutais de consciência foi a terrível alteração de sono. Eu, a partir da menopausa, Pessoal, eu adorava dormir. Era uma coisa, eu não tinha problemas nem a adormecer, eu não tinha problemas a acordar, não tinha problemas a acordar no meio da noite. Acabou. E é muito importante estarmos atentos e pedirmos ajuda aos nossos médicos, não tomar logo diazepams e por aí fora, mas tomar tipo melatoninas ou então começar a fazer a higiene do sono. Altera-se brutalmente. Altera-se. De 8 horas que eu dormia, que eu precisava dormir, às vezes são 6 horas. E acordar e tomar melatonina de uma forma constante para nos ajudar a adormecer logo. E mesmo assim, queridos ouvintes, há fases muito complicadas em termos de sono. Por isso, queridos ouvintes, se vocês puderem ter alguma ajuda em termos do sono, por favor, e façam toda aquela higiene de sono que é muito importante. Depois, para além dos exames, que é muito importante, estamos muito mais atentos, visitas ao ginecologista de uma forma obrigatória e sistemática. É importante também os dentes, cuidado com a alteração de toda a alteração hormonal e que também pode provocar problemas nos dentes. De vez em quando ir ao dentista, ver como é que está a saúde da nossa boca. Nós, às vezes, não temos a noção da importância que é ir ao dentista, da importância que é ter uns dentes saudáveis, porque há doenças brutais, há bactérias brutais que daí pode ir para, nomeadamente do coração, e por isso temos que ter esse cuidado para realmente termos uma atitude muito mais total relativamente a esta questão da menopausa. Cuidado com o fast food nesta fase, que é muito pior. Toda esta questão dos alimentos e tudo aquilo que nos vem em forma de alimentos já pré-cozinhados, já feitos, ou então fast food, para além de toda esta parte de gorduras que nós vamos ingerir e que nos vão aumentar o peso,
há todo um conjunto de toxinas que vamos ingerindo em que não nos fazem lá muito bem. Queridas ouvintes, isto é aquela noção básica de que a menopausa, acima de tudo, nós temos que ter uma atitude de prevenção e uma atitude de nós também participarmos na questão da nossa saúde. Daquela coisa mais terrível que eu realmente senti foi mesmo a questão dos suores, brutal. Alterações do peso inacreditável, que fica tipo uma camada, e depois e alterações também dos ossos. Por isso, na questão da menopausa, para além de toda a informação que nós não temos, para além de todo o cuidado que nem fazemos ideia, há todo um cuidado, há toda uma atitude que as pessoas a partir de alguma idade que deviam ser avisadas, nomeadamente os ginecologistas. Para quê? Para que as coisas não apareçam de uma forma assustadora em que nós ficamos completamente... primeiro, aquela coisa de ter suor já é uma vergonha, não é? E depois estamos sempre com calor, quando está frio, e ainda por cima sou uma pessoa que nunca tem frio, e para um sítio uma pessoa está cheia de calor, e é muito... Mesmo quando não está muito mesmo calor. Quando não está, e por isso pior é quando não está, ou quando está frio, de repente vem um excesso de calor, e é muito complicado em termos depois de estarmos em grupo, de estarmos com a família, de repente, está sempre cheio de calor, que seca. E nós temos que estar prevenidos para isso, até porque há muitas coisas que podemos fazer. Relativamente à reposição hormonal, é um tema muito complicado. Eu acho que fica também ao critério da escolha de cada um, porque o cancro de mama, é terrível acho que a reposição hormonal pode ser um caminho para realmente piorar essa situação, por isso é muito importante. Tem que ser feito com cuidado. Tem que ser feito com cuidado, tem que ser feito com orientação médica, não pode ser o primeiro remédio, não pode ser a primeira sugestão, tem que ser escolhido. E depois há outra coisa, há muitas alterações no nosso corpo e há muitas coisas que nós podemos tomar para ter melhor bem-estar, digamos assim, mas é preciso ler a literatura inclusa. Há muitas coisas que podem, num primeiro impacto, até nos dar qualidade de vida, mas que se nessas coisas e esses medicamentos ou outras coisas que podemos fazer, se tiver escrito pessoas com cancro não devem tomar, mesmo que digam que não tem, que a questão hormonal que está bem acautelada, não tomem. Pode ser complicado. Não tomem. Tudo que diga, as pessoas que tiveram cancro de mama não devem tomar, então mesmo que você não tenha ou não PCT, não tome, porque isso vai alterar a sua questão, da sua questão hormonal. Maria, já quase depois para fechar o programa, aqui nós falámos aí da repressão hormonal, podemos também falar de tabagismo, como também falámos noutro programa sobre osteoporose, mas há aqui um fator também muito importante no meio disto tudo e que serve também como prevenção, que é cuidarmos da mente, e esquecemos disso frequentemente, ou seja, por exemplo, não tentámos diminuir os níveis de stress. Não, é que eu por acaso esqueci-me da questão da mente e da questão de nós, primeiro que assim, o corpo altera-se, fisicamente as coisas alteram-se, e se nós não estamos atentos e no fundo temos uma atitude preventiva, podemos começar a ficar deprimidos ou não aceitar as mudanças que as coisas fazem. E eu acho que o cortisol é uma parte, é algo que nós temos que devemos ter muita atenção. Profissionais da saúde, é uma responsabilidade vossa alertar para a questão do cortisol. Não é normal as pessoas dizerem, dão bem com stress. E as pessoas pensarem, hello, você sabe o que é que o stress faz em termos de organismo? É do pior que há. Este cortisol, pronto, eu tenho alguma atenção ao cortisol e tenho medidas até um bocadinho drásticas para baixar um bocadinho o cortisol, mas como eu vos digo, há coisas fantásticas que é acordar, tirar óculos, sem óculos e olhar para o dia, sem janelas, sem filtros, fazer 2 ou 3 respirações, baixa automaticamente o cortisol. Isto foi um programa com um neurologista que eu vi sobre isso. Por isso, faz bem aos olhos, faz bem à cabeça, faz bem a tudo. Nós temos também que nesta fase, para além do stress, para além da tendência à depressão, alguma instabilidade emocional, e nós não temos culpa porque as coisas aparecem de repente, e depois é assim, imaginem-me a mim, queridos ouvintes, eu faço reposição hormonal, mas antes de a fazer, e mesmo assim de vez em quando eu tenho crises de calor.
Agora, imaginem que está frio e eu com uma crise monumental de calor. Quer dizer, é muito complicado para as pessoas ao meu lado. Mas eu também é muito complicado para mim. Em primeiro lugar é complicado para a pessoa. É muito complicado para mim, porque eu não tenho culpa e tenho às vezes, para não causar mal-estar, ter que estar ali e respirar e não sei o que mais para aquilo passar. O bem-estar emocional é importante para esta fase? O bem-estar emocional é muito importante. O bem-estar emocional é também estar muito atento à sua vida e consciente da vida que tem. Quanto mais estratégias tiver para você controlar a sua questão emocional, de usar as suas emoções a seu favor e não contra si, de perceber que a sua vida, você tem que deitar o lixo fora e ficar só com as pérolas, com aquilo que aprendeu para ter uma vida melhor, e perceber que, de uma vez por todas, seja qual for a fase da sua vida, você tem o poder para ser você mesmo, não com as mãos na cintura, mas numa atitude discreta, low profile, deixar andar, mas você ter o seu tempo para respirar e para ser você mesmo. Não se esqueça que temos que ser gratos pela vida que temos. A menopausa, em termos psicológicos, em termos físicos, altera-nos muito e nós... Mas têm que se preparar antes para depois manter a qualidade de vida. Sim, mas é para não a perderem, não é? Sim, e eu digo muitas vezes obrigada porque tenho esta idade, obrigada porque tenho pessoas que me ajudam a estar mais atenta, a estar mais consciente e a tomar medidas para me ajudarem a ser velhinha durante mais tempo. E agora há muita coisa que nós temos que fazer. A questão emocional, ainda bem que se lembrou, que ainda bem eu ia me esquecer, é fundamental. Nós ficamos muito mais suscetíveis a dramas, a cenas, irritabilidade, impaciência, e isto, queridos ouvintes, controla-se. Às vezes dizem que é da idade, não é? Sim, mas há uma causa por trás. Sim, mas olha, eu acho que ninguém tem o direito de ser má onda. E nós temos que conhecer as nossas más ondas e controlá-las para que elas não afetem os outros. Queridos ouvintes, seja qual for a fase da nossa vida, nós temos que saber. E vamos ter uma má onda. Ou avisamos, temos um sinal aí, red flag, e as pessoas não se aproximam, e nós conseguirmos arranjar estratégias, mecanismos para perceber que aquilo foi uma coisa que surgiu, mas que nós deixamos andar, ou nós percebermos que aquilo que tem que passar para realmente não provocar nem discussões, nem cenas de razões, porque isso não vai ajudar nada nesta fase da sua vida. O que eu acho é que, mais do que nunca, levantar-se, fazer algum tipo de desporto e ir um bocadinho... ir um bocadinho lá para fora. Eu sei que há pessoas que começas a cuidar a mente por aí. E eu acho que cuidar a mente, é fazer, por exemplo, algum trabalho de jardinagem, uma horta, um passeio por um jardim, mexer um bocado na terra, plantar uma salsa, qualquer coisa assim pode ajudar muito. Esta questão da libertação de algo que muitas vezes nos ultrapassa, mas já vos falei muitas vezes nas questões da panela, que está o lume com água e sem água, e o que é que acontece? Ou seja, nós temos que dar tempo e até informação suficiente para que as coisas passem por nós e não nos afetem, nem afetem os outros. Agora, eu acho que acima de tudo temos de ter uma atitude de profunda gratidão com a nossa vida e com aquilo que temos e aquilo que está ao nosso dispor. Outra das coisas, é uma fase em que podem aparecer ressentimentos, algumas coisas de arrependimentos e por aí fora. E é assim, queridos ouvintes, tudo aquilo que está para trás está feito. O melhor que nós podemos fazer é aproveitar e aprender com aquilo que passou. Agora, os dramas não devem fazer parte da nossa vida. As lições, sim. E fazer uma opção para estarmos bem, sim. Mas agora, dramas de perdões e de pessoas que nos fizeram mal e não sei o quê, é sério, já não há quem aguente. Por isso, isto é um primeiro passo para perceber que a sua mente muitas vezes leva para caminhos que não são os corretos e que nesta fase é muito mais fácil porque tem todo um contexto a trabalhar, não a seu favor, mas que pode a levá-lo para outro caminho e que é um caminho que não está bem. Por isso, todas as nossas fases, falem com os vossos médicos. Há médicos fantásticos que têm uma atitude já muito mais aberta. Nós já temos uma certa idade, há pessoas mais novas que já têm esta questão da prevenção e até de alertar para algumas coisas, mas eu acho que pensem que a vossa mente, que o vosso espírito, que o vosso físico, numa fase da vida, vai-vos causar contrariedade e por isso vejam isso como um desafio e não como uma fase complicada da vossa vida.
E hoje falamos para as senhoras, através do tema menopausa, sabe como se preparar para esta fase. Falamos para as senhoras e também para os maridos das senhoras, que também depois têm que ser mais compreensivos quando há essa alteração do humor, por exemplo. Nem é questão de ser compreensivos, a vida é o que é. Mas têm que ser compreensivos, às vezes não são, não é? Não. Portanto, temos que dizer isso. Não são. E fechamos assim a emissão de hoje sobre este tema da menopausa com uma canção de uma senhora que fez muito sucesso nos anos 80. Nós gostamos muito aqui no Momento de Inspiração. Que é a Kate Bush. Vamos ouvir This Woman's Work, é o tema que fecha a edição desta semana. Para a semana voltamos com outro tema. Aqui à antena da Rádio Alto Minho. Obrigado, mediação, obrigado, ouvintes. Até à próxima semana. Obrigado.